Vamos lá, pessoal. Um novo tipo de ligação química, tá? A gente explorou bastante a ligação iônica. Agora vamos explorar um pouquinho da ligação molecular ou covalente. Esse tipo de ligação química ocorre em compostos formados por somente ametais, como CO2, CF4 e SO, né? Carbono e 2 oxigênios, carbono e 4 fluoros, enxofre e oxigênio, e também entre ametais e hidrogênio, como a água, amônia, H2O, NH3, um hidrocarboneto aqui, parafina, C20H42, por exemplo, tá bem? Ao contrário dos compostos iônicos, em que ocorria a transferência de elétrons do metal para o ametal, devido à diferença de eletronegatividade, nos compostos moleculares ou covalentes, os núcleos atômicos irão compartilhar, dividir os elétrons das ligações, de tal forma que sempre que possível o hidrogênio fique com 2 elétrons, tá? Após formar ligação. E os ametais fiquem com 8 elétrons após se ligarem. Então perceba que nós vamos ligar agora os ametais. Via de regra, os ametais tendem a ficar com 8 elétrons, a regra do quinteto, né? O hidrogênio, por ter uma camada eletrônica só, ele tende a ficar com 2 elétrons, tá ok? A regra do octeto é muitas vezes obedecida em uma grande quantidade de compostos e não é obedecida em outros compostos, tá bem? Então a regra do octeto vai se valer para a gente, mas vamos entender que também existem compostos que não obedecem à regra do octeto, não interessa para nós neste momento isso aqui, tá bom? Para efeitos didáticos, começaremos com compostos relativamente simples e classificaremos as ligações com seus nomes, tá bem? Então vamos lá, ó. As substâncias simples moleculares. O conceito de substância simples é a de que os compostos formados por um único elemento químico, tá? Podendo ser covalente ou metálico, tá bem? Então, substância simples ou é covalente ou é metálico. Substância iônica não tem substância iônica simples, beleza, gente? Ó. Então, vamos começar a ver as substâncias simples formadas por ametais, tá? O elemento hidrogênio e a substância ou gás hidrogênio, tá? Perceba que vão ser coisas diferentes. Via de regra, os alunos confundem uma coisa com outra, o elemento com a substância, tá bem? Bom, o átomo ou elemento de hidrogênio possui um elétron somente, em seu orbital 1s1, que comporta até 2 elétrons. Lembra? O orbital s cabe 2 elétrons, né? Dessa forma, o átomo de hidrogênio pode se ligar a outro átomo de hidrogênio, gerando o composto hidrogênio, ou gás hidrogênio, de fórmula H2, tá certo? Então, ó, tá aqui uma representação, tá bom? Do que é o átomo de hidrogênio, do que é o gás hidrogênio. Olha só, o átomo de hidrogênio, pessoal, é um átomo que tem um elétronzinho só. Lembra, na camada 1s cabe 2 elétrons, o hidrogênio só tem um. Então o que acontece? Ele pode se ligar com outro átomo de hidrogênio. Quando eles se ligam, esses dois átomos isolados são mais instáveis ou menos estáveis. Então, esses caras tendem a se ligar e quando eles se ligam, a gente pode representar assim, ó, esse balãozinho aqui com os elétrons, um de cada hidrogênio, ligados. Agora, cada hidrogênio tem 2 elétrons, tá bem? Percebe que só tem 2 elétrons, mas esses 2 elétrons estão momentaneamente com esse hidrogênio e com esse hidrogênio. Então, ele se torna mais estável dessa forma. A gente pode representar assim ou assim. E esse balãozinho com 2 eletronzinhos aqui, ó, a gente pode representar por um risquinho. Cuidado, aqui não é H menos H, tá? Esse risquinho é a representação desse balãozinho com os 2 elétrons, tá bem? Então, ó, isso aqui, os 2 átomos de hidrogênio se ligando, formando a molécula de hidrogênio, o gás hidrogênio, tá bom? Assim você praticamente não vai encontrar o hidrogênio na natureza. Você vai encontrar hidrogênio na natureza assim, né? Muito bem, ó. A ligação formada entre os átomos de hidrogênio é uma ligação simples e é chamada de sigma. Se faz assim, tá, gente? Ó, ó o movimento da caneta, ó. Assim, ó. Desce, depois dá a voltinha para cá, ó. Tá ok? Parece um D meio ao contrário aqui, né? Essa ligação sigma aqui, ó, é a primeira ligação
tá certo? Covalente, realizada entre dois átomos. A primeira ligação covalente realizada entre dois átomos é sigma, que por ficar entre os núcleos é mais difícil de ser quebrada, tá bom? Então olha só, aqui tem um núcleo, aqui tem outro núcleo, tá bem? A ligação sigma, tá? Vai ser uma ligação, uma nuvem eletrônica que a gente chama, tá? Onde os dois elétrons vão estar aqui, principalmente entre os dois núcleos dos átomos ligantes, tá? Essa ligação, uma ligação uma só, né? A gente vai chamar de ligação simples, e ela é chamada de sigma quando for ligação covalente, tá bem? Muito bem. Essa ligação por ficar entre os núcleos é mais difícil de ser quebrada. Vamos ver um composto um pouquinho mais complexo. O elemento oxigênio e a substância oxigênio. Da mesma forma que a gente fez o tratamento para o hidrogênio, vamos fazer para o oxigênio agora, tá? Ó. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons em sua camada de valência, certo? Lembrando que a distribuição dele é 1s2, né? 1s2, 2s2, 2p4. Ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Dessa forma, deve compartilhar 2 elétrons para completar o octeto e assim adquirir maior estabilidade. Então, olha só, aqui tem um átomo de oxigênio, ok? Vou pintar ele aqui de vermelho. Tá? Com seus 6 elétrons na camada de valência. Ele não é estável aqui. Aqui outro átomo de oxigênio, que também não é estável, tá bem? Lembra, ele vai adquirir estabilidade com 8 elétrons. E quando eles se ligam quimicamente, ó, eles vão formar o gás oxigênio, de fórmula O2. Aqui, ó, que eu estou pintando em amarelo. Esse aqui é o O2. Perceba, ó, que os oxigênios fazem uma ligação e duas ligações. Fazendo duas ligações, eles ficam com 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está emprestando esses dois, 7, 8. Mesma coisa com esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emprestando esses dois, ficam com 8. Tá? E assim a gente forma a molécula de oxigênio, ou O2, é o gás que a gente respira, tá? Quando a gente respira oxigênio, nós estamos respirando essa substância, O2, e não essa aqui, que é o átomo, tá bom? Muito bem. Como tem dois balãozinhos, cada um com 2 eletrõezinhos, eu posso colocar os dois, substituir os dois, vamos dizer assim, tá? Pelos 2 tracinhos aqui do oxigênio, tá bom? Ó. A ligação formada entre os átomos de oxigênio é uma ligação dupla, tá? Cada tracinho aqui é uma ligação, tá? Uma ligação é formada por 2 elétrons, como eu tenho 4 elétrons ligando aqui, eu tenho 2 ligações, né? Uma é sigma e a outra se chama pi, tá ok? Muito bem. A ligação pi, por ser periférica, ou seja, aos núcleos, é mais fraca e mais fácil de ser quebrada. Então, olha só, a ligação sigma, que eu falei para vocês, que ficava entre os núcleos aqui, ó, a ligação pi é periférica aos núcleos. Então, ela é mais suscetível a ataques, mais fácil de ser quebrada do que a ligação sigma. Tá bem? Observe que encontramos O2 na natureza e não O sozinho. O O2, ou gás oxigênio, é mais estável, já o oxigênio, elemento, é instável e muito reativo. Por este motivo não aparece sozinho de forma geral aí na natureza, tá bom? O elemento de nitrogênio e a substância nitrogênio. O átomo de nitrogênio possui 5 elétrons, tá certo? Em sua camada de valência. Então, se a gente pegar a distribuição eletrônica do nitrogênio, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p3, tá? Então, ó, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E faz ligações químicas para completar o seu octeto. E faz o quê? Faz 3 ligações químicas para completar o octeto. Então, olha só, tá aqui os 2 nitrogênios, cada um com seus 5 elétrons. Tá bem, ó? O átomo 1 e o átomo 2, ó, 5 eletrõezinhos, são as 5 bolinhas. O que vai acontecer? Eles formam uma primeira ligação. Quando eles formam uma primeira ligação aqui, ó,
5 elétrons, um que está emprestando 6. 5 elétrons, um que está emprestando 6. Fazem a segunda ligação, fica com 7. Fazem a terceira ligação e ficam com 8. Então, ó, o que a gente tem aqui? Ó, os átomos de nitrogênio isolados, tá certo? Instáveis. A gente não encontra o nitrogênio também sozinho, assim, na natureza, né? Na forma atômica que a gente diz, né? Como que a gente encontra o nitrogênio? O gás que a gente respira, 80% dele é nitrogênio. O gás que a gente respira tem essa fórmula aqui, ó, N2. Tá bem? Beleza? Então tá aí o nitrogênio atômico e nitrogênio molecular. Por isso que a gente chama de molécula de nitrogênio, tá? Perceba que o nitrogênio tinha 5 elétrons, fez 3 ligações, né? Ó, fez 3 ligações para ficar com 8, tá bom? Pode ser assim ou ainda assim. Lembra que cada tracinho aqui é uma ligação. Essa ligação, ó, a ligação formada entre dois átomos de nitrogênio é uma ligação tripla, sendo a primeira sigma e as duas outras pi, tá bom? Não consigo representar isso aqui de uma forma geral, tá? Mas vamos imaginar que essa bolinha aqui, ó, não sei se eu vou ajudar, se não der, deixa quieto, tá? É um átomo de nitrogênio que está lá atrás do papel, e essa outra bolinha aqui maior, que está aqui em azul, tá? É um átomo de nitrogênio que está aqui mais próximo do papel, no plano do papel, e essa está lá atrás. A ligação sigma é uma região entre os núcleos, entre esse núcleo que está lá atrás e esse núcleo que está mais aqui à frente. Essa é a ligação sigma, tá? É uma ligação química que está entre os núcleos. Uma das ligações pi, que eu disse para vocês, que é uma ligação periférica aos núcleos, né? E a outra ligação pi vai ficar nesse outro plano, tá bem? Então fica um tanto quanto complexo a gente desenhar isso aqui. Eu não consigo, foi a melhor forma que eu encontrei e não sei se é o suficiente. E se não for o suficiente, deixa quieto, tá bom? Muito bem. Os halogênios, X, tá? X é um exemplo, é uma forma genérica de se referir aos halogênios, tá bem? Olha só, os halogênios pertencem ao grupo 17 ou 7A da classificação periódica. Possuem 7 elétrons em suas camadas de valência. Dessa forma, gera uma ligação simples, sigma, entre seus núcleos, porque eles têm 7 elétrons, precisa de mais um elétronzinho só para ficar com 8, tá ok? Então a gente pode olhar aqui, ó, veja até que eu representei os tamanhos de forma relativa, tá? O flúor, que é um átomo pequenininho, que tem 2 camadas eletrônicas, o cloro tem 3, o bromo tem 4 e o iodo tem 5, por isso as diferenças de tamanho, tá? Mas como eles têm 7 elétrons, vou desenhar aqui, por exemplo, o flúor, tá? Ele tem 7 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para se ligar com outro flúor, formando uma substância simples, né, que também tem 7 elétrons, eles vão formar uma ligaçãozinha só. Assim ambos ficam com 8, né? Que a gente vai representar assim. Genericamente XX, tá bom? Então F2, substância flúor, Cl2, substância cloro, Br2, substância bromo e 2, substância iodo. Tá ok?